As rádios São Francisco Rádio São Francisco Campo Grande, Luz FM 102,1 e redes sociais. A partir deste momento transmitem a Santa Missa em seu lar. Celebrante Padre Evandro Ferrer. A você, meu irmão e amigo telespectador, boa noite, saudações de paz e bem. Missa do terceiro domingo do tempo comum. Reunimos-nos para celebrar a Eucaristia. Esta liturgia renova em nós o chamado do Senhor para segui-lo na unidade e na concórdia, a fim de nos tornarmos sempre mais fiéis no anúncio e propagação do reino dos céus. Celebremos com toda a igreja o domingo da Palavra de Deus, cantando. Nossos corações em festa se revestem de louvor, pois aqui se manifesta a vontade do Senhor, que nos quer um povo unido a serviço da missão, animado e destemido por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convidados. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convidados. Nossos passos já se encontram a caminho do altar, nossas vozes já recantam o que vimos proclamar neste mundo tão bonito, mas que pede redenção. Nosso sim ao Deus bendito, por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convidados. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convidados. Nós queremos operários, mensageiros do Senhor, que nos façam solidários a serviço do amor, construtores da justiça, empenhados na missão, contra toda injustiça, por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convidados. Cristo Mestre e Senhor,
bendiga o seu nome, por amor e vocação. Cristo Mestre, Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre, Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Boa noite a todos, a você que nos escuta e nos assiste neste momento pelas redes sociais. Saudações de paz e bem neste terceiro domingo do tempo comum. Hoje nós somos chamados a seguir o Mestre, aquele que veio ao nosso encontro. Iniciemos este encontro de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de o Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconhecemos necessitados da misericórdia do Pai. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. nós
Santo, Salvações do Senhor, só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo. com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigei nossas ações segundo a vossa vontade, para que em nome do vosso dileto Filho mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Escutemos atentamente as leituras deste dia. Leitura do livro do profeta Isaías. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali. Mais recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além Jordão e da Galileia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividir os despojos. Pois o jugo que oprimiu o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu abatestes como na jornada de Madian. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu tenho. O Senhor é proteção da minha vida, perante quem eu tremei. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos exorto pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros e não admitar divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito. Meus irmãos, que está havendo contenda entre vós? Digo isso porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizado? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Palavras do Senhor, graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Luz do reino, a boa nova, Jesus Cristo anunciava, e as dores do seu povo com poder Jesus curava. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terceiro domingo do tempo comum. Rádio Luz FM 102.1 e FM São Francisco do Campo Grande transmitem em redes sociais, transmitem esta Santa Eucaristia. Meus irmãos e minhas irmãs, a você que nos assiste, nos escuta neste momento, Deus convida seu povo a ser luz nas trevas deste mundo. Somos todos vocacionados à vida, ao seguimento de Jesus e ao serviço. Nossa missão, ela se inicia com o batismo. Nutre-se na Eucaristia e desemboca em serviço na vida
da comunidade cristã. Assim é a missão de todo cristão. Assim deve ser todo cristão, ser como Cristo, luz do mundo. Jesus, no Evangelho de hoje, convida seus discípulos à conversão e ao seguimento, a fim de que possam pescar homens, resgatando das incertezas do mundo, simbolizado pelo mar, que são destinados à salvação e à nova criação. A primeira leitura que nós acabamos de ouvir, meus irmãos e irmãs, Isaías inicia evocando a humilhação que Deus fez a Zabulon e Neftali, bem como a glória com a qual cobriu o caminho do mar, do além Jordão e da Galiléia das nações. O profeta fala das contradições que Deus é capaz de realizar. Por isso, o povo que anda na escuridão é capaz de ver uma grande luz. A luz resplandece aos que andam nas trevas, na sombra da morte. E Deus, Ele transforma assim as realidades à sua volta. O que antes era exaltado é agora humilhado. E o que estava na tristeza é capaz de vislumbrar a alegria. E assim, meu irmão, minha irmã, Deus faz crescer a alegria e aumentar a felicidade em cada um de nós que o buscamos. Por isso, nós, no nosso dia a dia, não adianta sermos melhores do que os outros. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quem ri por último, ri melhor, diz aquele ditado. Então, se hoje tu choras, amanhã tu ri. Se amanhã tu ri, depois tu chorarás. Uma coisa puxa a outra, amado irmão, amada irmã. E na presença do Senhor, ninguém fica triste, meus irmãos. Como os que colhem dia de fartura, como os soldados que terminaram a batalha, vieram fortificados e felizes por ter vencido aquela guerra. Porque assim Deus é capaz de transformar as realidades do seu povo que antes se via oprimido, carregando sobre os ombros os seus fardos. Deus abate o orgulho dos fiscais e o jugo que oprimiu o povo, como na jornada de Madian. Então assim, meus irmãos, o Senhor, Ele sempre virá em nosso socorro. Nos piores momentos de nossa vida, vamos clamar ao Senhor Jesus, que Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso porto seguro nesta vida. A segunda leitura, o apóstolo Paulo convida a igreja de Corinto à concordância, que havia contrário dos que viviam na discórdia, cultivando facções e separações. E Paulo aqui, ele convida os membros da igreja, em nome de Cristo, a viver na concórdia, uns com os outros, e não admitir divisões entre eles. É preciso que exista harmonia e a unidade, tanto no pensar quanto no falar. As divisões internas, meus irmãos, na comunidade de Corinto estavam associadas, como afirmam alguns estudiosos de Paulo, às ênfases doutrinárias, características dos líderes daquela época mencionados por ele. Havia os que tendiam a um cristianismo mais judaico e rígido, ligado à figura de Pedro, beirando certos legalismos, que seriam as tendências teológicas de Paulo, mais abertos, enfatizando a missão, a fé sem a necessidade de obras, e outros que tendiam para a figura de Apolo, ligada a uma hermenêutica alegórica, eloquente, pois era alexandrino. E o Evangelho de hoje, após a morte de João Batista, Jesus deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum. E ele passa a habitar o entorno do mar da Galiléia, que será o cenário principal para a sua grande ação missionária, taumatúrgica do ensino e outras ações, como exorcismos. Então, o mar da Galiléia é onde Jesus inicia o chamado para o discipulado, que consistirá em um convite para que as pessoas o possam seguir, aprendam
com ele um novo modo de ser fiel a Deus. E o caminho do mar da Galileia, né? No caminho do mar da Galileia, dos pagãos, Mateus, assim como Marcos e Lucas, os evangelistas, assinaram que a Galileia é um território escolhido por Jesus para iniciar assim, o seu ministério, sua pregação, a sua vida pública. E Jesus, assim, eles convidam, né, os irmãos que estavam lá pescando, né, segue-me. E eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então assim, meu irmão, minha irmã, Deus é o Senhor da vida, é o Senhor daquele discípulo que segue. O discípulo que segue Jesus, portanto, tem a proximidade do reino dos céus. Passa a ser um elemento vital da pregação de Jesus. Motivo pelo qual os discípulos devem viver o arrependimento, a mudança, né? Assim, uma mudança de pensamento, a fim de acolher o reino dos céus. E assim, nos primeiros atos messiânicos de Jesus, ele convida homens para seguir o verbo ver, utilizado tanto por Mateus quanto por Marcos, consiste em uma espécie de identificação com os discípulos. Não se trata apenas de um simples convite, né, mas assim de um chamado, né, com total confiança. E assim começa com Simão e André, bem como os demais a serem por eles convidados. Jesus confia a Simão e André, que estavam lançando as redes ao mar, e pois eram pescadores, uma nova missão, né? Pescar homens. Então, esta é a missão, pescar seguidores para a sua vinha. Seguir Jesus é a condição fundamental para se tornar pescadores de almas. Os discípulos imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. O mesmo ato de convidar se dá quando Jesus vê outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam também em outra barca consertando as redes. Jesus os chamou. E o mesmo gesto dos outros dois irmãos aqui se repete. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. Mas hoje, neste mundo moderno, nesse mundo globalizado, é muito difícil a gente ver, né, alguém seguir a Jesus diante de um chamado. A única preocupação hoje que a gente vê é a internet, esse mundo digital, esse mundo globalizado. Não se vê mais as orações como antigamente, né, que as famílias se reúnem em suas casas para rezar o terço à noite. É raro a gente ver famílias levando os filhos à missa, porque os filhos mesmo não querem, também não devemos obrigar. Mas hoje é muito fácil a gente ver as pessoas, eu carrego um crucifixo, mas eu digo comigo uma coisa, caríssimo irmão. É muito fácil ter um crucifixo no peito, né? É muito fácil levar Jesus no peito. Difícil é ter peito para segui-lo. Ninguém quer mais seguir a Jesus. Ninguém quer mais saber de religião, né? Mas Deus, sendo esse Pai amoroso, sendo esse Pai misericordioso, Ele jamais nos abandonará. Então assim, meu irmão, Jesus, Ele é o Messias que veio curar e salvar a todos. E a salvação se estenderá com o auxílio do seu discípulo. Ele veio curar e salvar a todos, e sua missão se estenderá com o auxílio dos seus discípulos, por ele chamados. Então assim, meus irmãos, nós vimos que Jesus, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nós celebramos no domingo passado, após o seu batismo, Jesus inicia sua missão pública, convidando discípulos para o seguimento, né, estimular a comunidade a perceber que todos somos chamados a missão de ir ao encontro dos irmãos, a fim de retirá-lo dos sofrimentos, com a mensagem do Evangelho, a proximidade do reino de Deus, sua hegemonia sobre a vida humana, pois Deus quer que todos sejam salvos. Ele nos ajuda, mas também nós somos convidados a aceitar e a buscar esta salvação que vem do alto. Portanto,
Busquemos uma verdadeira conversão. Uma conversão sincera, uma conversão feita do arrependimento, uma conversão que sai do coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, restou aos terceiros dias, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a palavra de Jesus é luz para a nossa vida. Com o desejo de que ela seja sempre nosso guia, supliquemos ao Pai, dizendo: Sede, Senhor, nossa luz e salvação. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para que a Igreja anuncie com destino o Evangelho do Reino em meio às sombras propagadas pelos meios digitais e seja testemunho coerente da unidade da paz, rezemos. Sede, Senhor, nossa luz e salvação. Convertei-vos, porque o Reino dos Céus está próximo, para que em nossas comunidades acolham confiança a palavra que consola, encoraja e liberta do egoísmo, rezemos. Sede, Senhor, nossa luz e salvação. Espera no Senhor e tem coragem, para que em nossas famílias seja vivenciada solidariamente a concórdia, a confiança no auxílio e proteção de Deus, rezemos. Sede, Senhor, nossa luz e salvação. Sei que a vontade do Senhor eu hei de ver, para que o Pai do céu acolha em seu reino nossos irmãos e irmãs falecidos, supliquemos ao Senhor. Sede, Senhor, nossa luz e salvação. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome de teu Filho, que convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém.
que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei com bondade, Senhor, as nossas oferendas, para que sejam santificadas e nos traga a salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças e cantarmos o hino de glória e louvor, Senhor Pai de infinita bondade. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho, reunis uma só igreja de todos os povos, línguas e nações. Por ela, vivificada pela força do vosso Espírito, não deixeis de congregar na unidade de todo o gênero humano. Manifestando a aliança do vosso amor, a igreja irradia sem cessar a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal da vossa fidelidade que prometeis para sempre em Cristo Jesus, Senhor nosso. Por isso, unidos a todos os anjos do céu, nós nos celebramos na terra, cantando com a igreja inteira a uma só voz. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora os discípulos de Emaús, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito o vosso Filho presente entre nós. Por isso nós os suplicamos, Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo, para que santifique estes dons do pão e do vinho, e se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador,
Anunciamos a obra do vosso amor. Pela paixão e morte de cruz, vós o fizeis entrar na glória da ressurreição, e o colocastes à vossa direita, enquanto esperamos sua vinda gloriosa. Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que nos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una num só corpo. Renovai, ó Pai, com a luz do Evangelho, a vossa igreja que está aqui. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis e os pastores do vosso povo, em comunhão com o bispo de Roma, o Papa Leão, com o meu bispo José Fernando e toda a ordem episcopal. Assim, neste mundo dilacerado por discórdias, o vosso povo brilhe como sinal profético de unidade e concórdia. Confirmai na unidade a vossa igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora de Fátima, os apóstolos e mártires, e todos os santos, os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. E você, meu irmão, minha irmã que está em casa, faça também a sua comunhão espiritual. Jesus ensinava a palavra, pregava o evangelho do reino e curava as doenças do povo, e curava as doenças do povo. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Ela é tão firme e estável como o céu. De geração em geração, vossa verdade permanece como a terra que firmastes. Jesus ensinava a palavra, pregava o evangelho do reino e curava as doenças do povo, e curava as doenças do povo. Porque mandastes, tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Se não fosse a vossa lei, minhas delícias, eu já teria perecido na aflição. Jesus ensinava a palavra, pregava o evangelho do reino e curava as doenças do povo, e curava as doenças do povo. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo recebido a graça de participar da vossa vida, nos gloriemos sempre dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, domingo, terceiro domingo do tempo comum, nós não teremos a Santa Missa. A missa de hoje, após o meio-dia, a liturgia já passa a ser de um domingo. Então, quem já assistiu a esta missa de hoje já cumpriu o preceito do domingo. Não tem mais necessidade de assistir outra missa. Devido a outro compromisso, eu terei um compromisso amanhã, então não será possível celebrar aqui nem na paróquia. Esta semana, o Monsenhor Wagner, de Belo Horizonte, é o vigário-geral da diocese, ele virá aqui me visitar, irá passar uns dias comigo e a missa do domingo será presidida por ele. Tá? Então, o Monsenhor Wagner estará aqui conosco nessa próxima semana, nos visitando. Será um momento de alegria, de partilha, de convívio, onde também discutiremos alguns planos de pastoral para este ano de 2026. Obrigado a cada um de vós que esteve conosco. Obrigado à direção das rádios e todo o povo de Deus que participou desta missa do terceiro domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta bênção desça sobre cada um de vós e permaneça por todo sempre. Amém. A todos vocês, um bom início de semana,
Fiquemos com Deus e que Ele seja sempre a nossa força. Graças a Deus. Nem as torrentes da